Sejam bem-vindos a mais um Na Paleta e hoje eu estou aqui para te dar dicas sobre piscinas e nada melhor do que estar em um dos meus projetos para te passar todas essas ideias. Eu já estou aqui no meu projeto Noah. Aliás, esse mood aqui é inspirado para esse projeto. Noah nada mais é do que preto em francês, que foi a ideia que a gente quis trazer de elegância para essa área de piscina da nossa cliente. Esse projeto ele vem mesclando características que a gente trouxe lá de dentro da casa dela, que foi um projeto que outro profissional fez, e aí a gente quis unir trazer essa unidade para dentro do projeto. Por isso a gente trouxe elementos e características muito importantes para fazer essa união. O projeto Noah nada mais é do que um projeto de retrofit. Sim, o retrofit de uma piscina. Nossa cliente já tinha uma piscina em formato um pouco mais orgânico, com elementos um pouquinho mais naturais até eu diria, com elementos um pouco mais com a madeira e pisos mais claros. Mas na identificação e no briefing com a cliente nós identificamos que esse espaço de piscina não conversava tanto com a personalidade deles, e nem com a personalidade da casa. Então nós resolvemos fazer uma reestruturação completa. Aproveitamos a posição que essa piscina já estava dentro do terreno, que é a melhor posição para ela, porque no sol da tarde ela fica bem iluminada e com bastante insolação, e também tem a possibilidade aí de uma distribuição melhor também do layout que a gente criou. Assim a gente conseguiu criar um pouco mais de espaço de circulação e trazer mais elementos para ela também. A visão que vocês estão tendo daí é exatamente a vista que meus clientes têm ao entrar no espaço de piscina deles. Então a gente trouxe essas duas paredes aqui, essa atrás de mim e nessa lateral, o ponto mais chamativo, justamente para a gente criar esse cantinho aconchegante e abraçar toda essa área de piscina. Em um dos lados a gente tem a pedra Ritan, que é uma pedra natural muito bonita e que tem essas tonalidades um pouco mais para o cinza e levemente para o preto também. Quando ela molha, ela ainda fica com mais nuances. Esse é o grande elemento da pedra natural, ela se modifica junto com o espaço. Mas você precisa gostar, porque para quem gosta daquela coisa toda certinha, já não vai achar tão interessante as manchas que ela vai manter durante o tempo. E aqui atrás de mim, a gente tem esse jardim vertical, que as folhagens ainda estão pegando, estamos no início do projeto, então ela tem um tempo de amadurecimento e de se comportar aqui no espaço com a temperatura, mas já dá para imaginar como que ela vai ficar incrível. E para esse cantinho também, eu trouxe alguns elementos muito interessantes, visto que esse jardim vertical ele já existia, a gente optou por permanecer com essa ideia de vegetação. Aí, para dar aquele toque a mais, nós trouxemos alguns pontos de iluminação super direcionados para o jardim, o que não vai ofuscar a visão de quem está aqui e ainda valoriza todo esse espaço incrível que ficou. Vamos falar então um pouquinho dos detalhes dessa piscina. Eu preciso colocar o óculos aqui porque eu tô bem nesse sol, aproveitando, visto que a gente tá aqui num climinha um pouquinho mais geladinho, mas é o timing certo para a gente começar as obras de piscina para curtir no verão. E aproveitando que eu tô aqui do lado, esse efeito de espelho d'água que eu criei para essa piscina foi totalmente proposital. A ideia do revestimento um pouco mais escuro evidencia essa característica de espelho d'água realmente, né? Da gente conseguir trazer essa nuance bem interessante e um efeito completamente diferente das piscinas convencionais que a gente costuma visualizar. A principal característica para a gente trazer esse efeito foi, na verdade, a escolha do revestimento. O revestimento dessa piscina é um revestimento assinado pelo Oscar Metzavá, que é o proprietário da Osklen, para a Porto Belo Shopping. Então já imagina o efeito que a gente tem. Esse é o posto 7.
Ele é simplesmente incrível e tem as nuances realmente de Ipanema. São tons um pouquinho mais acinzentados, mas a gente tem essa coisa do noir que é muito importante. E aí, para sempre dar esse efeito de espelho d'água, precisa, lógico, controlar o nível de água, porque o ideal é que a gente fique quase zerado aqui com a borda da piscina para que a gente consiga realmente esse efeito interessante. Mas para isso, quando você entrar na piscina, a gente teria aquela questão de essa água jorrar aqui, né, e escorrer para todo o restante e acabar fazendo aquele lamaçal aqui, que não é a intenção do projeto. Por isso eu vim com esse friso que ele circunda toda a área de piscina e ele é uma calha, é um ralo. Então essa água ela escorre por aqui e próximo ainda da piscina, ela já capta essa água novamente para que não escorra para o restante aqui. Lógico, se você for daqueles que gosta daquele tibum na piscina, a água vai correr um pouquinho mais para lá e aí vai molhar um pouco. Mas o que tudo bem, porque o revestimento aqui da área externa foi todo pensado para ser um revestimento rugoso. Então ele é próprio para áreas de piscina e áreas externas. Então a gente tem uma textura um pouco diferente que nós, a olho nu, não conseguimos visualizar, mas no toque a gente tem essa característica do ambiente externo, que é o EXT que eles comentam. Esse daqui é o revestimento Miss Barcelona. A ideia dele é mesclar um pouquinho das nuances do cimento queimado, mas com a impressão dele um pouco mais para pedra, o que faz um efeito completamente interessante com a ideia da piscina, que também traz essas nuances um pouquinho mais orgânicas. Essa daqui é uma piscina que ela tem uma certa caída, a gente não consegue notar, ela tem uma profundidade um pouco maior. Mas para a gente conseguir trazer ainda esse visual mais minimalista, lembrando que é um projeto personalizado, então na família da nossa cliente já não temos mais crianças, idosos, e a gente teve essa ideia de trazer uma coisa um pouquinho mais, em conversa com eles, minimalista realmente. Então você vê que a gente não tem a escadinha para poder subir e sair da piscina. Mas lógico que para isso eu criei esse banco que ele já serve de apoio para a saída, né, dessa piscina, e ainda por cima a gente ainda tem a ideia de você sentar aqui com os jatos de hidro e ainda aproveitar esse canto aqui para poder colocar o seu apoio de uma taça, do drink. Então a gente criou mais de uma funcionalidade para essa piscina, trazendo os jatos de hidro também. Esse cantinho que eu tô aqui é ideal para tomar um solzinho, como vocês podem ver, e eu optei por trazer esses almofadões, esses puffs, para que a gente conseguisse, esses puffs não, né, esses futons, para a gente conseguir trazer uma outra funcionalidade para ele e conforto também, né, porque não é só porque a gente está na área de piscina que a gente não precisa ter esse conforto bem interessante. Agora estou aqui no projeto Família e vocês veem que aqui a proporção dessa piscina é completamente diferente, que é para reunir realmente a família da nossa cliente. A ideia aqui foi trazer um projeto um pouco mais acolhedor, diferente do que a gente apresentou no projeto Noir. O revestimento que eu trouxe na piscina, vocês veem que eu trouxe ele inclusive para a beirada da piscina. Assim a gente tem uma sensação de essa piscina estar um pouquinho mais ampla, maior do que realmente ela é, e dá a sensação da gente estar realmente caminhando pelas águas. Diferente do projeto Noir, esse daqui não é um revestimento em pedra natural. Esse daqui é o Barlavento da Porto Belo. Ele traz essa característica que imita uma pedra-ijal, mas com as praticidades e funcionalidades de um porcelanato, de um revestimento cerâmico. Então a gente tem muitas características importantes aqui para a gente conseguir destacar. Essa daqui é a entrada para a área de lazer, então nós temos uma entrada principal da casa e nós preservamos essa entrada de lazer. Mas lógico que como a gente está chamando os nossos convidados para cá, no caso minha cliente, a gente quis trazer esse espaço bem convidativo. Então a gente tem essa passarela com essas pisadas todas com essa iluminação. E uma iluminação bem difusa, porque ela vai balizar apenas a nossa passagem e tem um toquezinho de luz aqui para cima também que fica incrível.
Outro ponto bem interessante é que, para complementar essa ideia que a gente trouxe do revestimento, criando essa piscina um pouquinho mais ampla, eu diria, a gente veio também com a proposta de trazer esse ar mais aconchegante do rústico, que é o amadeirado. Mas como nós estamos falando da praticidade para nossa cliente, esse amadeirado que eu escolhi foi em porcelanato, que é o Araucária. O Araucária da Portobello também tem a sua versão em EXT, que também tem essa característica de ser próprio para a área externa. Então a gente tem aqui um amadeirado bem confortável, que traz esse aconchego e limita até um pouco essa área do estar, de ficar com a espreguiçadeira, de ter as nossas poltronas aqui, do espaço da piscina, que seria um espaço um pouco mais molhado, entre aspas. E para fazer a divisão entre eles, eu trouxe um ralo que fica também completamente embutido, quase imperceptível, para poder fazer essa captação de água que a gente tem da piscina também. Vamos eu e meu óculos de novo para a gente ir para o sol. A ideia da piscina também foi dar uma continuidade e trazer esse frescor nos dias de muito calor. Então a gente trouxe essa proposta de um espelho d'água e que ele continua para o outro lado do espaço gourmet. Então quando a gente está com as portas abertas, dá a sensação dele estar realmente passando por baixo de toda essa estrutura. E aqui do outro lado, nessa extremidade aqui da piscina e até um pouco mais elevado, eu trouxe a ideia de uma hidro. Essa hidro é muito bacana porque ela fica parcialmente conectada com a piscina, mas ela também tem a sua independência, o que é muito interessante. E se a gente for pegar um pouquinho da minúcia aqui, esse revestimento ele também tem essa borda específica que não cria um canto vivo, o que é bem aconselhado, e ele foi aplicado em todas as áreas que a gente tinha esse encontro em 45 graus. Se a gente for falar agora um pouquinho das paredes, você vai ver que eu trouxe essa pintura em meia parede realmente, porque eu gostaria de trazer esse visual, chamar atenção para onde é mais importante, que é aqui embaixo. E a parede verde, ela complementa o jardim, esse paisagismo que a gente trouxe para cá, e faz com que ele seja ainda mais exuberante, mais chamativo e valorize toda essa característica que a gente tem. Então ele ficou super aconchegante, acolhedor e um espaço de piscina realmente muito gostoso de estar. Lógico que para essa área de piscina a gente não podia deixar de prever um chuveirão, então ele ficou super mimetizado. Ao invés da gente criar aquela importância para ele, eu não gostaria que ele chamasse tanto atenção, porque obviamente a piscina é o grande ponto de destaque aqui. Então a gente previu ele nessa parede que eu criei. E essa volumetria é muito importante porque, inclusive, ela traz essa dinâmica para o ambiente. Então a gente criou esse alinhamento, trouxe volumes e a gente fez com que esse espaço, que é super amplo, como vocês puderam ver, ganhasse um pouquinho mais de bossa, eu diria, né? Então a gente tem esse ambiente bem confortável. E a ideia foi criar realmente esse platôzinho para elevar esses vasos. Então a gente ainda tem essa questão do paisagismo, não só plantado nos canteiros, mas ele também presente aqui nos vasos para poder criar um fundo de destaque. E aí vocês vão notar que entre eles ainda existe uma iluminação que à noite, gente, isso daqui muda completamente de cena e cria um fundo completamente aconchegante para quem está ali no espaço gourmet. Mas esse vai ser para um próximo vídeo. Eu tô me segurando para não me jogar em cada uma dessas piscinas. Como vocês puderam ver, cada uma tem a sua personalidade. Agora nós estamos no projeto Resort, que tem essa carinha um pouco mais aconchegante, acolhedora também, em algumas características muito semelhantes, inclusive ao projeto Família, nas tonalidades. Então aqui nós também utilizamos a madeira, um revestimento que imita uma pedra natural na piscina e o verde na parte do jardim. Mas olha a personalidade, que coisa completamente diferente que a gente trouxe para esse projeto aqui. E quando a gente fala de configuração de piscina, você vê que a gente tem uma infinidade de opções. Para esse projeto, a ideia foi trazer uma piscina toda no mesmo nível, então nós não temos essa variação.
Diferente do projeto Noah, que a gente tem apenas um banco para hidro, nós criamos realmente um ambientezinho maior até para a gente trazer essa ideia de hidro. Então ela fica toda no mesmo nível do restante da piscina. Nós também temos a prainha, que é para colocar as espreguiçadeiras, ficar bem confortável ali e tomar um sol. E como vocês podem ver, o sol da tarde que a gente está começando agora fica bem nessa posição. E depois nós temos a raia, um pouco mais ampla, um pouco mais acolhedora para receber aí maior quantidade de pessoas, inclusive. E falando um pouquinho dos revestimentos, vou chegar aqui um pouquinho mais perto para poder mostrar para vocês. Aqui na borda, vocês vão ver que a gente veio com toda a parte de piso externo da piscina com um revestimento madeirado. E esse revestimento madeirado, ele vem com uma borda já específica da própria paginação do piso, que traz esse boleadinho super interessante também. E aí, para dentro da piscina, sim, que nós viemos com um revestimento cerâmico que imita também esses efeitos da pedra ijal, né? Uma pedra natural, porém em cerâmico. E para as bordas de cada um dos elementos que nós criamos aqui, para não ficar com quinas internas dentro da piscina vivas, e também para poder destacar, até porque está com água, a gente precisa destacar essas volumetrias, a gente veio então com a pedra, que é um mármore natural verde, que ficou super mesclado com todo o restante da proposta do projeto, inclusive com a parte das paredes pintadas, que também valorizam esse paisagismo super confortável. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esses 3 projetos de piscina. E ainda está em tempo de você aproveitar todas essas dicas para você ter um verão incrível aí na sua área de lazer. E lógico, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, curtir e ativar a notificação. Até o próximo Na Paleta!